Tem que ser por 2/3. Bom, estes senhores já estavam a falar, eu já tinha alertado, estávamos no ar. Bom, está com o Think Tank desta semana, habitualmente feito por Mohamed, Joaquim Aguiar, à minha extrema-direita, e o Jorge Marrão. Ora bem, por onde é que a gente vai começar hoje? Vamos começar por aquilo que não fizemos na semana passada, pelas presidenciais americanas. Estamos a falar, naturalmente, das primárias e, de seguida, vamos dar um salto àquilo que é a atualidade portuguesa, nomeadamente aquilo que é o caso Maragá, o efeito da multidão. Se uma arma é eficaz para instabilizar o adversário, nunca mais deixará de ser usada. Terceiro, vamos à política de saúde, política de morte, disciplina partidária e liberdade dos médicos em comparação com os limites orçamentais. E é precisamente por aqui que vamos começar esta semana. Eu vou pedir ao Joaquim Aguiar que comece então a sua preleção sobre estas matérias. Começamos pelas primárias? Comecemos. Então vamos lá às primárias. Não é que seja o mais urgente, mas talvez seja aquilo que traz mais novidade. Então. Primeira novidade, a idade dos candidatos. Tudo velhada. Se o Bill Clinton fosse candidato, Sim. seria o terceiro mais novo dos candidatos. Uhum. O que mostra que o presidente Trump não fez só uma mudança radical das linhas de orientação da política americana na América e no mundo, Sim. mas fez uma outra coisa, que foi mudou a geração política, não as jovens. Mas o que é mau, Joaquim? Não é só o que é mau, mostra o que é o bloqueamento da sociedade americana. Sim. Que se fecha porque tem medo da competição, mas também porque se fecha nas posições racistas porque tem medo da crise demográfica dos brancos. Sim. Ora, uma sociedade que é a mais poderosa do mundo, que tinha como missão principal regular a evolução do mundo, que está com medo do mundo e medo de si própria, é, de facto, uma novidade e qualquer coisa que nós não podemos ignorar quando analisamos outras dimensões da política, como, por exemplo, as políticas nacionais. Uhum. Segundo ponto interessante, o dinheiro não compra a política. Está a falar Ou de Bloomberg. seja, o candidato Bloomberg, Sim. ainda mais rico que o Trump, entra na corrida e na primeira barreira que tem de saltar, por isso simplesmente passou por baixo. Não saltou. Mas não a é barreira. estranho, Joaquim? Michael Bloomberg não é um desconhecido na política americana. Ele já Não, foi ele presidente da foi Câmara de Nova mayor Iorque. de Nova Iorque. Exatamente. E fez um bom trabalho até. E sempre teve, que já tem idade suficiente para ter tido várias funções. Mas o problema é outro. O problema é que não é o dinheiro nem a compra dos anúncios nas televisões e nos jornais que faz aparecer a política, porque a política é uma questão de ideias e de projetos. Não é os eleitores não podem ser comprados. Então me explique uma coisa. Têm de ser convencidos e atraídos. Sim, vamos pegar no Partido Democrata. Pois, isso Depois- até agora é só o Partido Sim, Democrático. O depois, Partido não, mas é Republicano exatamente, vamos deixar nem o precisa republicano de para não primárias, precisa, porque ele não é? já está praticamente designado. Bom, a questão não é essa. A questão é, se nós olharmos para aqueles todos que já se posicionaram no Iowa, no Hampshire, são Bernie Sanders, Buttigieg, a senhora Warren, quem é que me está a escapar mais? Enfim, são estes três, basicamente. Sanders, além de ser um velho, literalmente um velho, é um socialista. O que é que leva os eleitores do Partido Democrata a elegerem um socialista que está em total sintonia com o sentimento geral americano? É, mas tem um efeito importante num sistema que está polarizado. Isto é, quem faz existir o Sanders é o Trump. E é isso que transforma a política americana, porque a existência do Trump gera, como contraponto, algo de idêntico no radicalismo. Mas não devia ser assim, não é? Porque... Não, nunca foi assim na política americana, Claro. até que
os Estados Unidos entram numa situação de fechamento sobre si mesmos. Ok. Ora, o ponto é, o mundo não pode dispensar a função dos Estados Unidos. Sim. Deixa-me E fazer... se esta função não existe, tudo o resto se descontrola. Uhum. Quer dizer, aquilo a que assistimos na Alemanha ontem é preocupante, porque se vai generalizar. Sim, Isto é, quanto mais estas coisas se conquistam lugar na comunicação, Sim. mais outros vão tentar exatamente os mesmos modelos. Mas não acha que se os democratas elegerem Bernie Sanders como o seu candidato, a reeleição de Trump é mais do que garantida? E não vai ser uma landslide victory? Pois, o que não significa que se tenha conseguido resolver as dificuldades políticas dos Estados Unidos. Porque mais 4 anos de Trump Sim. significam, obviamente, a desagregação dos interesses americanos fora da América. Ora, hoje já não é possível refazer aquilo que foi o avanço da globalização. Sim. E, portanto, quando se tenta voltar ao isolacionismo, aquilo que se descobre é que essa forma política já não existe. E, portanto, querem recuar para uma coisa que já deixou de existir. Mas há gente que continua a acreditar nisso, não é? Que é possível, por fim... Camilo, o problema não é em que é que as pessoas acreditam. O problema é o que é possível fazer com aquilo em que as pessoas acreditam. A política é a arte do possível, mas não no sentido passadista e fatalista de faz-se o que se pode, mas no sentido de identificar o que é impossível para não seguir por aí. Porque os que seguem por o impossível caem no abismo. E quando uma sociedade se encaminha para o abismo, o melhor é deixá-la ir. Porque quanto mais caírem, os últimos já caem menos porque caem em cima dos outros. Isso era a minha tese quando a gente esteve ali a bordejar a bancarrota, sabe? É que eu acho que nós devíamos, os credores deviam ter deixado chegar àquela situação em que nós não tínhamos mais do que 300 milhões de euros no Tesouro Português para pagar salários e pensões, que obviamente não chegava. Nesse dia os portugueses iam descobrir que era uma impossibilidade, não é? Continuar Mas na prática foi isso que os credores fizeram. Não foi, não. De tal maneira, foi demasiado cedo. De tal maneira que conseguiram reconverter partidos que eram defensores da renegociação da dívida, não pagar aos credores, eles até tremem com as pernas se nós dissermos que não pagamos. É verdade. E hoje são os mais disciplinados cumpridores das regras. Até dizem descaradamente, não podemos ir mais longe e tal. Ora, pior, usam agora, no sítio onde estão, os argumentos que antes recusavam aos outros. Mas o mesmo acontece na política americana. Sim. Os republicanos, que eram absolutamente opostos ao aumento dos déficits orçamentais, impediram que a recuperação da crise de 2008 fosse mais robusta porque não permitiam que os programas de auxílio fossem desenvolvidos com déficit orçamental, porque estava lá o Obama. Hoje crescem e fazem propaganda do seu crescimento, justamente aumentando os déficits orçamentais e aumentando a dívida pública americana. Portanto, muitas vezes, deixar a sociedade ir até o abismo é a condição para os que ainda não caíram mudarem de comportamento e de convicções. E assim não caem todos. Já temos aqui uns pedidos de telespectadores para comentar, nomeadamente um da Susana Cardoso, por causa do curso de Medicina da Católica, que é sistematicamente chumbado, diz ela. Mas eu já lá vou, quero que deixar esta questão para mais tarde. Queria ouvir a opinião do Jorge Marrão em relação às primárias americanas.
Relativamente a quê em concreto? Relativamente a esta votação que parece, aliás, para esta tendência que parece apontar para um candidato socialista chamado Bernie Sanders vir a ser o que vai enfrentar o Sr. Trump. Não, vamos ver, a votação no Partido Democrata revela claramente a fragmentação da sociedade americana sobre o projeto americano. Sim. Ou seja, o que está a unir os candidatos democratas é, diria, utilizando-se cá uma expressão um pouco agressiva demais, o ódio a Trump. Ou seja, mas quando se esquecem de Trump, entre eles têm também uma divisão muito grande sobre o modelo de sociedade que querem para a América. Sim. Isso é muito evidente no caso de Warren versus Sanders ou Buttigieg. Portanto, são personagens muito diferentes e com ideias muito diferentes sobre a América. E, portanto, eu diria que é uma espécie de uma coligação democrata para apenas derrubar Trump, mas o Partido Democrata não encontrou ainda nesta crise da América, quando eu digo crise, é uma crise de alteração de modelo geopolítico e também na própria economia, não encontrou um modelo novo que quer apresentar aos americanos. Ou seja, o sonho americano não parece que esteja a ser representado pelo Partido Democrata. E onde é que eu me baseio para este tipo de afirmação? O sonho americano no Partido Democrata está a ser assente num aspecto, ou em 2 ou 3 aspectos, que na Europa se tem vindo a revelar como a própria causa do enfraquecimento da Europa no crescimento económico, que é a ideia de um Estado Social cada vez maior. Portanto, quando Bernie Sanders diz que deixa-se os empréstimos aos alunos, que são vários trilhões, que a América tem uma educação cara, É verdade. quando diz que vai mudar o sistema de pensões, quando diz que vai mudar o sistema de saúde, altera radicalmente os valores da sociedade americana. E isso, obviamente, vai esbarrar com a cultura muito enraizada de uma América que ainda se vê ela própria como ali é o sítio onde Jorge, nós dizemos... porque para fazer esta política é preciso impostos. Que é isso que Pronto. E o outro aspecto irrelevante é que a sociedade americana fez uma revolução contra o seu império colonial. Sim. Por causa dos impostos. No taxation, no representation, se nós recordarmos. E, portanto, a América é fundada num papel de Estado muito mais baixo. Obama trouxe para a política americana, e de alguma forma até bem, porque, obviamente, ele era uma personagem que conhecia uma América diferente da América dos ricos e de uma classe média robusta, e, portanto, traz para a sociedade americana um conceito de melhor de Estado Social. Ou seja, deveriam os americanos começar não a cada um a cuidar de si, mas a haver uma entidade que cuidasse dos americanos. E a tradição americana e a minha própria tradição britânica não é bem essa. É através de instituições privadas fazer-se a solidariedade, fazer-se, no fundo, aquilo que muitas vezes se quer transmitir para o Estado. Portanto, isso são alterações que são muito significativas e eu acho que é por esse motivo que o Partido Democrata está muito oscilante, ou seja, nós não conseguimos ainda ver claramente o candidato do Partido Democrata. E portanto, não conseguimos ver porquê? Porque eles não conseguem trazer um projeto relativamente novo. Onde eu vejo que se está a discutir é quem é o melhor candidato para derrubar Trump, mas não é quem é o melhor candidato para governar a América. Ou seja, é um projeto que é feito pela negativa. Sim. Basicamente, como foi a geringonça. Bom, então, deixem-me só, antes de passar outra vez ao Joaquim, deixem-me só agradecer às pessoas que nos estão a ver da Suécia, da Inglaterra, do Canadá, está a ver em direto, e ainda há algumas pessoas a verem ali naqueles países da zona do Golfo. Quero agradecer às pessoas que nos estão a ver e temos aqui algumas questões muito interessantes. Uma delas, uma vez que estamos na altura de passar para a política nacional, Joaquim, tenho a dizer-lhe que o Parlamento aprovou
acabou de aprovar a eutanásia. Não sei por quantos votos, acabei de ver agora aqui, nem sei se foi uma votação renhida ou não. Mas, em todo caso, isto não invalida a análise que tem que se fazer. Nós não podíamos deixar passar a questão da eutanásia neste programa. O que é que o Joaquim, qual é a análise que o Joaquim faz? Ora bom, quando se fala de eutanásia, o que se quer dizer é que o doente terminal ou o doente em sofrimento tem a liberdade de escolher o fim Da sua vida. da sua doença ou o fim do seu sofrimento, terminando com a vida. Em termos gerais, nós diríamos que Foi muito renhido. A Ana Pinto está-me aqui a dizer que foi 121 votos a favor. Portanto, o sim ganhou por 6 votos. Bom. Praticamente. Mas, portanto, em princípios gerais, quem defende a liberdade e a responsabilidade individual deve permitir que as pessoas tomem essa decisão. Sim. Mas o problema da eutanásia não é isso. O problema da eutanásia tem de haver um cúmplice nessa decisão. E quer-se fazer do médico o executor da decisão individual que o doente formalizou, e até admito que numa lei da eutanásia que venha a existir, essa formalização esteja sujeita a regras muito rígidas. Muito limitadas, sim. Só que, ao meterem um cúmplice no processo, ignoram uma coisa particularmente importante para um médico. É que o doente que pediu para morrer, depois de morto, desaparece. Mas o médico que mata continua a ser médico. E quando encontra doentes em fase terminal, terá sempre, ele que já praticou um ato de eutanásia, terá sempre dentro do seu leque de possibilidades para aquela doença optar pela eutanásia. Deixou de ser um médico que procura por todas as vias Salvar a pessoa. salvar o doente. Para além de ter sido cúmplice e fica vivo com o peso dessa responsabilidade, Sim. ficou inscrito na lista dos que está disposto a fazer isso. E, portanto, vai ser chamado a mais operações do mesmo tipo. Estamos não a fazer uma política de saúde, mas a fazer uma política de morte. Mas, Joaquim, apesar de tudo, nós encontramos médicos favoráveis a isso. Nós podemos sempre encontrar quem esteja disposto a fazer tudo e mais alguma coisa. a tudo e mais alguma coisa. Devemos evitar criar situações em que seja possível fazer tudo e mais alguma coisa. Esta prevenção é uma responsabilidade dos regimes democráticos. Porque o regime democrático não é um regime que tem certezas, é um regime que tem dúvidas. Tem tantas dúvidas que tem de fazer periodicamente eleições para que se possa afastar aqueles que falharam sem precisar de recorrer à violência. Portanto, a democracia é, nesse sentido, como o filósofo grego, só sei que nada sei. Porque em cada nova eleição pode vir um resultado diferente. Ora, na eutanásia não há resultado diferente. E aquele que praticou a eutanásia, de facto, quebrou o seu juramento de médico, que é fazer tudo para salvar a vida. Claro que os católicos dizem de outra maneira. Se Deus existe, Deus que tome conta disso. Mas eu queria afastar a discussão aqui da religião. Por isso é que eu não vou por aí. Vou pela tal política da morte. Sim. Mas então porquê é que há partidos tão interessados em promover a eutanásia? E aí eu invoco uma razão orçamental. Mas acha que é mesmo isso? Eles não dizem, mas sabem que o sistema de apoios sociais que criaram na sociedade não é financiável. Sobretudo naqueles casos de pessoas que estão com doenças complicadas e precisam de assistência por todo o lado. E, portanto, nada melhor do que ter um dispositivo. Mas acha que é mesmo isso, Joaquim?
Isso para mim é o aspecto mais chocante. Eu não vou dizer que se é consciente ou é inconsciente. Vou é dizer uma outra coisa, é que perante essa dúvida, e um democrata tem sempre dúvidas, então o melhor é reduzir o campo da tentação. E concordo com aqueles que dizem, nos meus hospitais não há eutanásia. Que já foi o caso do Grupo Melo e do Grupo Luz Saúde. Ora bom, porque é preciso proteger os médicos. E para proteger os médicos aqui nem tudo é possível. Bom, mas agora imagine, já votou que isto passa a lei. Eu já vou pedir a opinião aqui ao Jorge, mas imagine que isto passa a lei. Imagine, um médico num hospital público tem a liberdade de dizer eu não faço? Tem, a lei tem. A liberdade, por enquanto, ainda tem. Por enquanto. Na medida em que, no seu juramento deontológico, está a proibição de matar. Sim. Bom, mas, por razões de disciplina funcional, pode ficar na situação de ou faz ou é despedido. Despedimento com justa causa? Sim, porque está na lei que é possível. Por isso é que é melhor não ter uma lei que diga isso. Jorge. Agora, último ponto. Sim. É que quem quer suicidar-se pode ter acesso à chamada pílula sem dia seguinte. Sim. E, portanto, aí sim é por liberdade individual, não arranja cúmplices, porque o laboratório que produz é um laboratório. Quem compra é porque quer comprar. Oh, Joaquim, mas nessa altura é que uma pílula que não tem dia seguinte não pode ser vendida, a não ser que haja uma recomendação do médico qualquer. Não é recomendação do médico, é o pedido do próprio com as tais regras. Chega, com certeza que chega. Mas não tem a participação de um cúmplice. Porque é ao provocar a participação de um cúmplice que isso é uma legislação da morte e não uma legislação da vida. Portanto, o Joaquim, numa situação destas, que é a pílula que não tem dia seguinte, é favorável, se isso for aprovado. Não posso impedir que as pessoas utilizem esse método. É melhor fazer isso do que tentar suicidar-se e falhar o suicídio. Okay. Então aí é que fica com o sofrimento que tinha, mais o sofrimento de ter falhado o suicídio. Jorge, eutanásia primeiro. Já vamos ao suicídio. Eu talvez introduzisse uma reflexão mais do ponto de vista moral. Porque nós podemos... Eu estive a ler as diferenças dos vários projetos de lei. Sim. E todos eles caminham para a ideia, primeiro, uma ideia que em si própria encerra uma falsidade, que é a liberdade do indivíduo. E eu, a brincar, dizia que os deputados querem dar a liberdade ao indivíduo para se poder matar, mas eles próprios não têm liberdade quando vão votar. Até um contrassenso, ou seja, o próprio partido que quer que o indivíduo tenha liberdade para se matar não dá liberdade para o deputado votar. Os que fizeram isso. Isso é um partidos que não fizeram um contrassenso, mas isso só para vermos o paradoxo da política. Mas eu vou utilizar aqui um tema da reflexão moral, porque a reflexão moral é para resolver problemas que são dilemáticos. E eu fiz uma formação em filosofia política que começava por o seguinte exercício, que era discutir que o Estado serve para quê? Para tornar uma sociedade mais justa, com mais virtude e, diria, mais honrada. E então discutia-se, começava-se por um exemplo muito simples. Há um indivíduo que vai a conduzir um carro e esse carro, ele percebe-se que o carro perdeu os travões. O carro perdeu os travões e se ele for em frente, mata 5 pessoas. Mas se ele guinar para a direita, que era o que ele podia fazer, só mata uma. A pergunta que se faz é qual é a decisão que o indivíduo deve tomar? E aí peço aos nossos espectadores que escrevam qual é a decisão que tomam. Portanto, estão convidados a responder à pergunta de Jorge. O carro vai em frente, mata 5 pessoas. Se ele guinar para a esquerda ou para a direita, mata uma pessoa. Qual é a decisão que ele deve fazer? Sim. E então o que acontecia é que a turma dividia-se.
Deveria ser da seguinte forma, diz, não, a decisão que nós devemos tomar é que deve causar menos danos à sociedade. Então devemos matar um. Sim. Mas é sempre a escolha da pessoa. Era a escolha da pessoa. Mas depois outros diziam, mas ninguém tem o direito de fazer essa escolha. Porque essa escolha é matar alguém. Isto era a discussão entre a teoria utilitarista e a teoria kantiana. E nós depois respondemos à pergunta, fazíamos uma outra mais complexa, que é mais ou menos igual. Imaginemos agora que é exatamente a mesma situação e está o indivíduo a conduzir o carro, não há ninguém à direita para matar, portanto ele vai em frente e vai matar os 5, mas há um tipo que vai a passar e diz assim, se eu empurrar este tipo, eu salvo 5 pessoas, o que é que ele deve fazer? E então a pergunta é outra pergunta dilemática. Devo empurrar o indivíduo para o matar, para não morrer 5 pessoas? E isso torna então a resposta muito mais complexa. Sim. E depois íamos tornando mais complexo, que era um médico, que entretanto eles realmente, o tipo que vai no carro, causa o acidente, 5 pessoas ficam feridas, entram os 5 feridos no hospital, cada um com um problema, entra um tipo cheio de saúde, e o médico olha para ele e diz, então o que é que o senhor vai fazer? Eu venho só aqui fazer um diagnóstico. Epá, olha, eu vou matá-lo porque se eu o matar e utilizar os seus órgãos, ele salva 5 pessoas. E este é que é o problema. Nós estamos a entrar, e por isso é que há aqui uma certa, diria, irresponsabilidade, se quisermos, política, no sentido em que nós estamos a utilizar um problema que é tão complexo de resolver, que está resolvido no mundo, em muito poucos países. Estamos a falar na Bélgica, na Holanda, no Canadá, na Suíça e em alguns estados dos Estados Unidos. E ninguém quis avançar muito nisso, porque são situações muito complexas do ponto de vista da moral das coisas, que é, se o Estado tem direito a administrar a morte e de alguma forma aprovar leis em que o indivíduo pode fazer dano a ele próprio. Portanto, se o Estado tem esse direito, se é função de um Estado dar esse direito. Depois há, obviamente, as questões de natureza religiosa, que são de outro teor, mas também que são importantes de ter em causa, porque são importantes de vir para cima da mesa. Porquê? Porque as sociedades com que hoje vivemos são sociedades que são produto de vários choques culturais que fomos tendo ao longo do tempo, e um deles é que nós não temos direito a tirar a vida a ninguém, porque também não tivemos o direito de escolher a nossa vida. E, portanto, a pergunta é com que... E existe aqui um outro aspecto também importante, é que a pessoa pode se suicidar. E o que o Joaquim estava a referir tem todo o sentido. A pessoa pode se suicidar, mas o que é que está a acontecer? E vamos num outro sentido, que é o sentido da justiça. A lei do que eu vi dos projetos de lei diz o seguinte, tem que ser um indivíduo que psicologicamente esteja são, seja uma doença terminal e que diga eu quero morrer e, portanto, quero que alguém me administre a injeção da morte. E a pergunta que eu faço é, vamos ter 2 indivíduos em que um tem os dois o mesmo, exatamente, são os dois com doentes terminais, só que um fica são e outro fica com uma perturbação mental. A lei proíbe a administração da injeção a quem tem a perturbação mental. Sim. Então estão a ver o que é a injustiça que se cria. Claro. São 2 sofrimentos exatamente iguais. Sim. Em que tu tens dúvidas apenas quanto à cabeça de uma das pessoas e, portanto... Eu tenho dúvidas e, portanto, tem que ser. Portanto, são situações tão diversas que vão surgindo. Depois, outra mais grave e que tem a ver com a questão económica. Obviamente, há argumentos a favor contra a eutanásia, por isso é que deveríamos ter um debate muito mais profundo sobre isto. Claro. Outro argumento que há relativamente à eutanásia e que ficou célebre quando... e foi um erro de uma companhia tabaqueira que explicou, penso que foi na Checoslováquia, que era melhor não se proibir as pessoas de fumarem. E porquê? Aquilo saiu do tiro para a culatra. Porque provava que se as pessoas fumassem,
morria mais cedo e o Estado gastava menos dinheiro em cuidados de saúde, em funerais e em pensões. E então dizia, bom, então o que é que nós estamos a promover? Nós estamos a promover a morte mais cedo. Pois. Depois temos que ver o sofrimento que pode ser para as famílias, para indivíduos. Porque depois a ideia que aparece que nós somos... Essa é uma ideia também. Eu acho que o deputado da Iniciativa Liberal deve ter sido o que teve mais... Por acaso eu ia-te falar nisso. Hoje o Coutinho de Figueiredo colocou um post no Facebook muito curioso, em que ele é a favor de eutanásia. Aliás, ele tinha uma das propostas precisamente do Parlamento. A filha de João Coutinho de Figueiredo é contra a eutanásia. E, curiosamente, ele defende uma posição e a filha diz que nunca deixaria o pai morrer. Pronto, mas a pergunta que eu fiz foi, mas e se a filha se quiser matar, como é que ele fica como pai? Uhum. E ele tem dificuldade em dar a resposta. Porque nós não somos donos só da nossa vida. A nossa vida cria problemas a terceiros. O facto de alguém tomar essa decisão é óbvio que cria sofrimento. Exatamente. E aí vem a discussão do que é melhor para a sociedade. Porque a sociedade, e essa é a tese utilitarista, já agora para que as pessoas percebam, a do carro, sim, a tese é que as pessoas procuram o prazer e afastam-se da dor. Isto faz parte. E então a teoria de decisão política é nós temos que dar o melhor à sociedade, ou seja, eliminar a dor. E este é um problema político atual. É que há uma construção política, há uma narrativa política que defende na prática que a vida não deveria ter dor, não devia ser sofrimento, não devia ser carregada de problemas. Ora, isso, a religião foi sempre o que a Bíblia nos disse. Só vamos ter paz eterna depois de morrermos. Quando a gente for para cima. Quando for para cima. Até lá, a vida é sempre a sofrer. E, portanto, esta ideia que nós não vamos sofrer aquele bocadinho da vida, de uma vida de 90 anos, e são aqueles últimos anos, eu aí estou como o Joaquim. E ainda mais, quando há estudos que indicam que um doente com só mais recursos de saúde nos últimos 3 anos de vida, sim, eu tenho que desconfiar desta lei. Quer dizer, ainda que a intenção pareça ser... É que a intenção bem é boa. É muito mas bem. Há um critério financeiro por trás. Não, há estudos que indicam... Isso é que me preocupa. Isso é que é E então, o que é que nós estamos a ver? E depois, a outra coisa que também me choca é a ideia que o Estado vai, pela primeira vez, administrar bem a morte. Primeiro não consegue administrar bem a saúde. Exatamente. E a seguir vai administrar bem a morte, que é o quê? Que é o que é que se vai passar nos hospitais relativamente a esta situação. Um outro exemplo que eu queria dar, e esse também mais complexo, que é que a esquerda radical vem defender que não é bem assim, que afinal são as pessoas mais instruídas e mais ricas que recorrem à eutanásia, mas as pessoas mais pobres e com menos recursos, que têm mais dificuldade em manter os seus entes familiares nesta situação dramática que são o final da vida deles, podem ter reações pouco, eu diria, muito pouco razoáveis, que é, nós não vamos conseguir manter esta pessoa e ninguém nos pode acudir. E, portanto, pode haver uma pressão psicológica sobre o doente, sim, para ele tomar essa decisão. Quando nós estamos a assistir em que há não sei quantas pessoas a viver solitariamente em Lisboa, que ninguém toma conta delas, quando as famílias têm que depositar... semanas depois que a pessoa morreu. No caso no Japão acontece isso. As pessoas percebem-se que as pessoas morrem por causa do cheiro no prédio. Porque há esse problema. Portanto, eu acho que isto foi muito precipitado. Mas eu acho que quem é que vai ganhar com tudo isto? Eu julgo que é o nosso Presidente da República. Então, era o ponto seguinte, vocês acham que o Presidente vai vetar esta lei ou vai pedir a fiscalização? Joaquim, porque eu já falei demais. Não, vai fazer mais do que isso. Então. Porque só pedir a fiscalização é um ato de fiscal, não é um ato de orientador. Sim, de escrutínio, sim. E, portanto, quando pedir a fiscalização preventiva da constitucionalidade dessa lei, vai dizer mais qualquer coisa. E tem mesmo de dizer mais qualquer coisa. E ao dizer mais qualquer coisa... O que é que acha que ele vai dizer? Não faz pressão sobre os juízes do Tribunal Constitucional, até porque ele
saberá analisar do ponto de vista constitucional o que é que são os pontos fortes e os pontos fracos, mas vai introduzir a componente ética que faz parte da política. Não é constitucional, nem deixa de ser, é ética, e aí, de certeza, vai ser sensível, até porque ele também conhece médicos, ele próprio é um grande consumidor de médicos. É verdade, vai ser sensível ao dilema que se põe em cima dos médicos para serem os mecânicos da morte. Ok. E o que é que ele vai fazer? Vai influenciar para tirar essa norma de lá? Ou... Eu penso que vai mostrar a imprudência de se legislar sobre esta matéria. Imprudência. Porque isto não é um problema de ser de esquerda ou de direita, é um problema de ser prudente ou imprudente. Sim. Agora, a prudência significa não apenas os cuidados paliativos e tirar a dor quem tem dor, etc. Não é só isso faz parte da política de saúde. Sim. Não. Há uma outra componente que é a política da liberdade e, portanto, criar um dispositivo que permita ao próprio pedir ajuda nessas circunstâncias. E isso tem uma solução, que não precisa de ser a injeção no pescoço, ao lado da orelha, que era a atitude dos vampiros, mas pode ser uma atitude laboratorial de ter a tal pílula sem dia seguinte. Uhum. Mais libertário, mas é sobretudo menos comprometedor de terceiros que não têm nada a ver com o assunto e que são chamados a participar numa coisa que para o resto da vida deles vai pesar na consciência. Eu só quero dizer ao nosso, não se esqueçam do que ia dizer ao nosso espectador Mário Bastos, que me diz assim: fazer o think tank hoje à hora do Benfica, enfim. Olha, sinto muito bem, nós não podemos agradar a todos, né? Já tínhamos marcado este think tank para esta semana. Não, mas a questão do libertário é importante, porque os libertários opõem-se às leis em que as pessoas podem fazer mal a elas próprias, porque no fundo a ideia é que o Estado é um Estado paternalista, é um Estado que está-nos a dizer como é que nós devemos administrar a dor no final da nossa vida. É um Estado sem dúvidas. É um Estado sem dúvidas é totalitário. É um Estado totalitário, é um Estado sem dúvidas e, mais grave ainda, é um Estado que está-se a intrometer na ideia que é possível promover uma virtude que é o próprio. Onde é que eu acho que isto vai acabar? E bem, vai acabar numa reversão desta lei. Com o referendo? Não é com o referendo. Os partidos não querem referendo. Não, mas não é isso, Camilo. É porque o que nós estamos a assistir em Portugal é esta falta de debate. Há quem diga que há duas maneiras de olhar para a democracia. Uma é o debate é para ver quem vence. Sim. A dialética não é para isso. A dialética é para argumentarmos, para chegarmos à verdade de alguma coisa. E os partidos querem fraturar a sociedade, criando debates, quer dizer, ganhou por 6 votos. O Presidente da República tem mais legitimidade e número de votos que todos aqueles partidos e, por isso, quando ele se pronunciar sobre a matéria, vai condicionar a própria decisão dos juízes, e acho que faz muito bem, porque nós a seguir vamos dizer, aqueles que não estão de acordo que o debate tivesse sido feito desta forma, vamos dizer, vamos fazer o que fez a geringonça contra o governo, reverteu. Parabéns. Pronto. E então andamos numa sociedade que anda... Quando nós falamos na Holanda, na Bélgica, no Canadá, as pessoas têm que ver qual foi o debate. São sociedades muito diferentes e o debate que foi para chegarem àquela decisão. Este é um debate de 2/3. Este é um debate em que nós todos... Isto podia ser uma lei reforçada, nunca podia ser uma lei Isto é uma coisa muito complexa, porque é óbvio que quando olhamos para todos os casos, há uns casos em que o Joaquim dizia desliguem a ficha. Sim. Há outros que dizem, não façam isso. Como é que vocês me explicam que os partidos, nenhum deles queira o referendo? A começar pelo PSD. Não, a razão que invocam é porque a soberania é do Parlamento.
É uma Mas por isso a democracia. Constituição não previa referendo. É uma democracia representativa, Sim. portanto os deputados são eleitos e eu até percebo que os deputados que não são candidatos a suicidas digam não nos vamos suicidar, dizendo que tem de ser em referendo. E, portanto, querem assumir essa posição. O problema é outro, que é a recomendação que se faz aos representantes é que representem. E, para isso, precisam de se identificar com aqueles que estão a representar. Sim. Ora, eles identificam-se mais com as dificuldades orçamentais que os mortos adiados pesam no orçamento e esquecem que há um valor ético superior à dívida pública e ao déficit orçamental. Agora, mas os militares não matam. Os militares matam, escolheram uma via Uma profissão profissional pode terminar em matar. que os conduz a situações em que podem ter de matar. Podem ter de matar para não serem mortos. Isto é, na situação do militar em guerra, aquilo que ele faz é uma autodefesa. Sim. Porque se há uma guerra é porque os outros que estão do outro lado também estão a matar. E, portanto, isso tem uma justificação simétrica. Ou ganha o outro e morro eu, É verdade, ou é a ganho minha eu vida e ou a morro o dele. outro. Uma coisa que eu não cheguei a saber é quanto é que custa Sim. a eutanásia. Ou seja, o que eu quero dizer é que eu não do que vi do projeto de leis, não percebi como é que o Serviço Nacional de Saúde vai gerir a eutanásia. Se vai ser um serviço totalmente gratuito, se vai ser um serviço totalmente gratuito ou se vai ser onoroso. Se for então onoroso, ainda vamos ter um outro problema. É que pode haver pessoas que não tenham dinheiro para seguirem a própria lei. E isso não posso pagar a taxa dissuasora. E taxa dissuasora. Tudo isto tem vamos lá ver, não é que não se deva debater, não é que os argumentos a favor ou os argumentos contra são superiores aos outros, mas deveríamos ter aqui alguma maturidade para discutir estes assuntos. E aí é onde eu revejo que a democracia portuguesa é muito jovem mesmo. Ou seja, são os partidos que disserem ser donos da civilização. Não, ou seja, o que a mim me preocupa são estes partidos de hoje, com estes votos, com estas pessoas, que só querem alterar uma civilização e que acham que estão a fazer o melhor do planeta, sem debaterem isto com os civilizados que somos nós. E que ficam na história porque eu pus a eutanásia. Isto também faz-me pena porque revela mesmo que o Parlamento português e a democracia portuguesa é realmente ainda jovem, não tem maturidade para discutir as coisas. Este ponto, Jorge, é importante, porque é uma democracia filha da ditadura. Não se esqueceu dos traços da ditadura e, mesmo quando são partidos que concorrem a eleições, o poder que querem é o poder da ditadura. Ora, isto é que é incompreensível, porque, digamos, na gênese da democracia pluralista está sempre a ideia de que o outro pode ganhar, o outro pode ter razão. E depois de ter razão, o tempo pode desvalorizar essa razão e fazer surgir outra. É preciso que alguém esteja preparado para dizer a outra razão para o novo tempo. Não, querem o poder definitivo e absoluto, que é uma coisa contrária à própria ideia da democracia. Nunca se esqueça que a democracia exige recenseamento universal e eleições periódicas, por vezes antecipadas, para assegurar o regular funcionamento das instituições democráticas, mas nunca adiadas. E porquê é que nunca adiadas? Vê-se no caso do Putin na Rússia, mas também naquelas declarações bombásticas do Trump a dizer que quer ser presidente por 40 anos. A ideia do democrata ditador é sempre adiar as eleições.
ou adiar Ou alterar o mandato. o mandato, não é? Bom, vamos para o último ponto da conversa de hoje, que é o caso Maragall, todas as repercussões que isso teve, o impacto e por aí adiante. Eu vou começar por dizer aquilo que digo sempre. Portugal não é um país racista. Portugal tem energúmenos racistas. Felizmente são poucos. E, portanto, vou pedir para que, sobretudo o meu setor, não acho piada quando se vê durante uma semana tanta gente fazer afirmações tão peremptórias, tão claras sobre a sociedade portuguesa, uma sociedade racista. Não é. Tem energúmenos racistas e, neste caso concreto, nem me parece ter sido essa a principal motivação. Mas qual é a vossa opinião? Não, eu também acho que o que se passou num estádio de futebol foi uma questão instrumental, isto é, a multidão procura os instrumentos que lhe permitem atingir o objetivo. Neste caso, o objetivo num jogo de futebol é neutralizar um adversário que, ainda por cima, penso que foi quem marcou o golo, não é? E, portanto, quando a multidão percebe que teve sucesso nessa utilização instrumental de um insulto, vai continuar a utilizar o insulto. Não é porque seja racista de origem, não. Mas é porque o crime, entre aspas, compensou. Não é? Não só compensou, como demonstrou a eficiência. E, portanto, o que é que tem que fazer quem é alvo de um ataque deste tipo? Responder em termos de é um ataque racista? Não. Responder em termos de é um ataque de invejosos, é um ataque dos que perdem. E eu continuo em campo. E continuar. Porque se não continua, ou se fica intimidado e da próxima vez que estiver à frente da baliza e hesitar porque vão mandar comer uma banana, não, isso significa a vitória da multidão. É a capitulação do prevaricador. Portanto, isto não tem nada a ver com a eutanásia, mas é o mesmo mecanismo. É o mecanismo de esconder-se na multidão, lançar a pedra e esconder a mão atrás das costas. Sim. O idoso incomoda. Vamos lá convencê-lo a assinar aqui um papel e tal. E o pobre do idoso também acha que está a incomodar. Se calhar a melhor solução é essa. Ora, isto é o que nunca se pode aceitar, nem numa legislação sobre saúde e morte, nem num campo de futebol. Como é que se responde? Vai ser a própria multidão que tem de ser ridicularizada até ao ponto de se corrigir. E isso significa, de facto, atuação impiedosa para quem é apanhado a manifestar-se dessa maneira. Agora, o que nunca se pode fazer é aquilo que fez o Trump numa manifestação de racistas, dizendo havia pessoas de qualidade nos dois lados. Bom, isto é que é impossível, não é? Jorge Marrão. Eu talvez fosse num caminho similar ao do Joaquim, mas fazendo aqui apelar a 2 ou 3 ideias básicas que podem estar por trás de tudo isto. Há um autor que escreveu agora um livro que neste não está traduzido para português, que é A Loucura das Multidões, e depois põe o problema da raça, do género e da identidade. E ele o que diz é que nós estamos a viver uma cultura do pós-modernismo, que é uma cultura em que se quer discutir que há sempre um oprimido e um opressor. E isto tem muito a ver com uma esquerda que perdeu o referencial da esquerda marxista soviética, portanto é uma cultura pós-modernista, em que diz que a sociedade tem que se tornar, não pode ser hierárquica. Ela é hierárquica e na exata medida em que ela é hierárquica há um oprimido e um opressor. E então a raça vem para cima do problema. Ou seja, o que se quer dizer é que alguém criou um problema que é, e hoje se nós olharmos para o que está a passar então nas televisões isso é evidente, um homem branco, cultura ocidental, é um problema para a sociedade, porque ele é que criou toda a desigualdade do mundo. Pois. Bom,
Agora, como é que se desconstrói tudo isto? Como se desconstrói tudo isto é nós não irmos atrás da estratégia da esquerda radical pós-modernista que quer pôr isto no centro do debate porque é a forma de tribalizar a sociedade e dar poderes a um Estado para regular tudo o que é a vida de uma cidade. Mas essa era a pergunta que eu queria fazer, porque é, se isto não tem como intenção... Como é óbvio, tem intenção. Não é a intenção do jogador. Sim. Porque a intenção do jogador, eu percebo, é um indivíduo que está sob a tensão do jogo e aquilo às tantas irrita de tal forma que ele toma um ato e diz, vão-me embora que eu não estou para aturar isto. E, portanto, ele toma essa liberdade, mas o problema não é ele fazer essa liberdade e nós condenarmos quem andou, no fundo, a insultar o jogador. Que isso temos que o fazer. O que nós não podemos ir atrás é do aproveitamento político específico disto. Aliás, eu ouvi o deputado André Ventura na TV sobre a matéria e, obviamente, sabendo que ele provavelmente quer aproveitar uma parte dos votos das pessoas que nós, dos tais poucos, provavelmente que existem na sociedade portuguesa, como em todas as sociedades há racistas, como dizia esse tipo no livro, ninguém fica ofendido, toda a gente fica ofendido se um indiano, não fica ofendido se um indiano se tornar britânico. Sim. Mas quando um britânico se torna indiano, tu perguntas, mas isto é uma coisa rara. E depois vem aquela famosa expressão, a Europa, a África é dos africanos, a Europa é dos europeus. Então como é que nós ficamos? E, portanto, a raça, fazendo parte da nossa cultura biológica, não tem problema nenhum. O problema é quando nós queremos politizar a raça. Ora bem. E isto está a levar a um extremo tal que há um ator americano, que é o Morgan Freeman, que uma vez foi entrevistado por um entrevistador negro que lhe perguntou, e ele é negro, que lhe perguntou, você como afro-americano, o que é que acha sobre a desigualdade da raça? E ele disse, olha, primeira coisa, eu não sou afro-americano, claro. Eu sou americano. Isso do afro é uma corrente que anda para aí, mas eu não me sinto nem África, menos África. Eu sou americano como qualquer americano, seja de que raça for. E sobre a desigualdade da raça, isso é uma boa desculpa para nós não resolvermos os nossos problemas. E ele citou o Martin Luther King, que disse, a minha luta não é acabar com as cores, não nada disso, cada um tem a sua cor. A minha luta é que a pessoa não seja discriminada pela cor e seja valorizada pelo caráter, pela virtude. E, portanto, o que é que aconteceu? Mas hoje não é isso. O debate intelectual hoje não se está a fazer dessa forma. Pois não. O debate intelectual que se quer fazer é que há um opressor e há um oprimido. E este é o debate que interessa a uma esquerda que quer continuar a fazê-lo, e também a uma direita, porque a própria direita, assustada com o problema demográfico, porque o problema demográfico é muito mais complexo do que parece, porque ele atinge muito mais as populações com menores recursos financeiros. E, portanto, se nós repararmos, todas as lutas que nós vemos de natureza racial são sempre em bairros degradados e bairros pobres. É onde as culturas são diferentes. E esse é o problema que nós temos que resolver como sociedade, que é como é que nós criamos tolerância numa sociedade que ela própria tem aspectos culturais de natureza diferente. Sim. E que isso não tem problema nenhum. E, portanto, vamos lá ver, este embandeirar em arco com a atitude do jogador, basicamente é um aproveitamento político, e, portanto, os jornais, como eu digo, estão a seguir o mainstream. Fazem a agenda que lhes é imposta, sem por vezes pararem e pensarem o que deveriam estar a fazer. Isso viu-se bem esta semana. Um dos problemas com a comunicação, sobretudo quando trata este tipo de assuntos, é que a comunicação social se torna referenciada a si própria. Isto é, falam uns com os outros, escrevem uns para os outros. Sim. E esquecem de que é que estão a falar. É isso mesmo. Ora, estão a falar de uma sociedade. A sociedade é plural, tal como o sistema político é plural. E o trabalho do jornalista é descrever essa pluralidade e dar-lhe um sentido. Agora, se os jornalistas ou os políticos do Parlamento ficam autorreferenciados,
falam uns para os outros, de facto estamos todos Mas num esse é um debate labirinto de espelhos. Mas este pode ser um bom tema para o debate, para um debate do think tank, que é a circularidade que se está a assistir na sociedade No debate em portuguesa Portugal. entre a comunicação social e a política, É. que impede a sociedade de refletir verdade. sobre ela própria. Porque o jornalista reflete sobre o que o político diz, o político reflete sobre o que o outro político diz, Exatamente. e o jornalista sobre o que o outro jornalista diz sobre o outro político. Pá, e às tantas nós não percebemos, Não se sai daqui. não sai disto. Bom, chegamos ao final do Think Tank desta semana. 3 assuntos aqui discutidos. As primárias americanas saltaram da semana passada. O caso Maragall e o problema do racismo em Portugal. E, finalmente, a questão da eutanásia, que mereceu aqui uma análise aprofundada. Quero agradecer a todas as pessoas que estão a ver, nomeadamente aquelas que estão a ver de fora. Dizer-lhe que amanhã, às 8 da manhã, eu estarei aqui para o Atazanar. E que o Think Tank volta na próxima semana. Próximo não. Carnaval, sexta. Sim, sexta-feira da próxima semana, eu não me enganei. Para o final, vou pedir aquilo que peço sempre a quem está a ver, que precisamente porque você não ouve aquilo que ouve aqui em mais lado nenhum, coloque aí um gosto e faça partilha nas redes sociais. Muito obrigado, com licença, e até amanhã às 8.